Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de CSS. E na aula hoje, aula 17, nós vamos falar sobre elementos para formatação de textos. Então, elementos gerais para formatação geral de textos. Então nós vamos ver elementos para configuração de parágrafo, configuração de espaçamento de letra, de caracteres e por aí vai, ok? Então são elementos diferentes de formatação de fonte. Os elementos próprios para fonte nós vamos ver na próxima aula. Nessa nós vamos focar em elementos para formatação de texto geral, ok? Então esse é o conteúdo da aula de hoje, logo depois da vinheta. Roda aí! Então, moçada, vamos lá, aula 17 aí de CSS, vamos ver aí os itens para formatação de textos. Então, essa aula, eu já tenho aqui o arquivo aula 17 prontinho, já com alguns parágrafos aqui de texto, lore y, né? Então, tem 4 parágrafos aqui. O arquivo está aqui sem formatação, é isso aqui que a gente está vendo, né? 4 elementos P aqui, cada um com seu parágrafo específico. O arquivo CSS está em branco, não tem nada indicando formatação para esses elementos. Então, o que nós vamos ver na aula de hoje são elementos para formatações de textos, ok? Não são elementos para formatação de fonte de uma forma geral, ok? Então, eu não vou trabalhar com tipo de fonte, por exemplo. Nós vamos trabalhar de uma forma genérica com o texto, com o P ali, com o conteúdo, com o controle de conteúdo daquele elemento P, por exemplo. Beleza? Então, vamos lá. Eu tenho só tags P, ok? Não tenho ID nem nada, só para facilitar a nossa vida aqui, que eu configuro diretamente aqui na tag P, tá bom? Se a gente for fazer algum parágrafo diferente, alguma formatação diferente, a gente adiciona um ID ou adiciona classes ali, sem problema nenhum. Bom, a primeira propriedade que a gente vai ver aí, então, para formatação de textos é a propriedade color. Nós já vimos essa propriedade, mas vamos discutir de uma forma mais genérica dessa propriedade aqui. O que ela faz? Ela formata a cor do texto do elemento que eu estou inserindo a formatação. Então, ela é bem simples de aplicar. Basta eu indicar color e a cor que eu quero trabalhar. Então, eu vou indicar aqui um vermelho, F00, salvando aqui, e os 4 P's vão ficar formatados da cor vermelho. Aí, ó, F5, atualizei. Então, eu tenho ali os 4 elementos em cor vermelho, ok? E se eu quiser somente um parágrafo em cor vermelho? Aí eu tenho que trabalhar ou com o ID ou com classe, né? Um dos dois aqui, tá bom? Joia. Então, primeira formatação aqui, color. Vamos fazer isso aqui? Deixa eu colocar aqui, ó, por classe, tá bom? A gente vem trabalhando muito com ID, então deixa eu fazer classe aqui, ó, class. Vamos chamar isso aqui, ó, de P1, tá ok? Adicionar a classe P1 ali. Cada parágrafo eu vou colocar com uma classe diferente. Então, a classe P1, P2, P3, P4. Ok? Como que a gente configura classe? Ponto e o nome da classe. Ok? Então, essa aqui é a classe P1. Já vou colocar as formatações aqui, direto da classe P2, P3 e P4. Então, classe P2, P3 e P4. Se eu quiser formatar o P de uma forma geral, não tem problema não. Basta eu adicionar aqui a tag P, a formatação para a tag P, ok? Esse aqui vai valer para todas as tags P. Bom, eu quero cada parágrafo de uma cor. Classe P1 eu quero vermelho, classe P2 eu quero verde, classe P3 eu quero azul,
azul, isso. E a classe P4 eu quero amarelo. Ok, então 4 formatações, vamos atualizar, F5, tá aqui, ó, vermelho, verde, azul, amarelo. Então no caso aqui eu criei classes, certo? P1, P2, P3 e P4 e adicionei essas classes aos elementos P. Tranquilo? Joia. Bom, vamos lá, continuando aí. Então a primeira propriedade que nós entendemos aí é a propriedade color. Esse conteúdo está de acordo com a apostila de CSS, para quem está acompanhando aí. Página, deixa eu dar uma colada aqui, deixa eu dar uma consultada. Começa no final da página 48 da apostila de CSS, ok? Então, os elementos aí para formatações de texto. E o primeiro elemento é o color, que está na página 49. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo, 49. Tá bom? Então, para quem está acompanhando com a apostila e quem não baixou a apostila, corre lá no site cfbcursos.com.br e baixa a apostila. No link apostilas, baixa a sua apostila lá. Aproveitando, já deixa o seu joinha já no início do vídeo, tá? Aquele joinha super show aí, para garantir que você não vai esquecer, ok? Vamos lá, continuando aí, o segundo elemento para formatação de texto que nós vamos entender é o elemento Text Align. Então esse elemento, essa propriedade, ela vai configurar o alinhamento do texto. Então nós temos as seguintes propriedades aqui. A padrão, né, que é o alinhamento left, que é esquerda, ok? Text Align right, que é o alinhamento para a direita, texto alinhado para a direita. Center, que é o texto centralizado, e o alinhamento justificado, justify, ok? Então são as 4 possibilidades de alinhamento. Eu vou colocar, vou voltar a cor aqui do P, vou deixar todos os parágrafos na cor preto, tá? Vou tirar aqui, porque fica mais fácil de visualizar, tá bom? Ctrl Z, certo aí, Justify. Fica mais fácil de visualizar com a cor preto, ok? Então, salvei, Ctrl S, vamos dar F5, joia. Eu vou restaurar a janela para poder facilitar também a visualização. Então, veja bem, primeiro parágrafo aqui, nós configuramos, vamos voltar aqui, ó. Primeiro parágrafo, nós configuramos em left, alinhado na esquerda, veja bem, aqui a esquerda alinhado e a direita eu não quero nem saber. O segundo, nós configuramos em right, então a esquerda não fica alinhada e a direita fica bem alinhado. O terceiro, nós configuramos em center, então veja aqui que ele centraliza todos os parágrafos. E o último, nós configuramos em justificado, ou seja, ele vai alinhar tanto na esquerda quanto na direita. Então aí configuração de alinhamento de texto de uma forma bem simples, né? Basta usar a propriedade Text Align. A próxima propriedade que nós vamos configurar é a propriedade Text Decoration. Text Decoration. Text Decoration é usado muito para tirar o sublinhado padrão dos links. Então, quando a gente insere um link, por exemplo, ele tem aquele sublinhado padrão, né? Se eu quiser remover, eu particularmente não gosto, eu acho feio. Então, se a gente quiser remover, nós podemos usar Text Decoration para poder fazer essa remoção. Então, eu tenho as seguintes propriedades. None, que é sem decoração nenhuma, ele remove toda a decoração padrão, ou toda a decoração que estiver aplicada ao elemento, ok? É essa que nós vamos usar para o link, nós vamos ver daqui a pouco. Podemos usar ainda underline. Underline é o texto embaixo, então o texto sublinhado, ok?
Podemos usar também text decoration aqui, overline, que é o contrário do underline. O underline é a linha embaixo, o overline é a linha em cima, ok? E podemos usar, como último caso aqui, o line throughout, que é o riscado. Então veja bem aqui o que isso vai resultar. Deixa eu restaurar aqui para ficar mais fácil da gente visualizar. Não, aqui acho que pode já que eu restaurei, deixa restaurado, né? Então olha só, vamos no F5. O que eu tenho aqui, ó? None, sem decoração. Underline, que é o sublinhado, né? A linha embaixo. Overline, que é a linha em cima. Então note aqui, ó, esse segundo parágrafo, a linha está embaixo. No terceiro parágrafo, a linha está em cima. Tá vendo? Underline, overline. E o line throughout, que é o riscado, é o quarto parágrafo que a gente configurou aqui. Então, veja bem, eu vou adicionar um link aqui, ó, a href para o site do canal. Então, http://cfbcursos.com.br target self, para abrir na mesma janela. Então, canal Professor Bruno, site, fecha o A. Beleza, então criei um link, vamos visualizar esse link aqui, F5, tá aqui, ó, ok? Se eu clicar aqui, vai abrir a página do site, do canal, né? O site do canal. Ok? Vamos voltar. E eu quero remover esse sublinhado. Como que eu faço? Vamos vir aqui, ó. Vamos adicionar um CSS para todos os elementos A. Eu vou adicionar o text decoration com o valor none, ou seja, sem decoração. Vamos ver aqui, F5, nota aqui que sumiu o sublinhado do link. Continua sendo um link, ó. Eu vou clicar, ele vai direcionar para a página do canal normalmente, ok? Mas agora não tem mais o sublinhado. Então, essa é a propriedade text decoration. Beleza? Então, olha que fácil aí, hein? Próxima propriedade vai ser o text transform. Vamos falar de text transform. Eu vou retirar aqui, vou deixar text decoration de uma forma geral aqui, ó, no P, tá certo? Não vou fazer nas classes, não, para ficar mais fácil visualizar também. Então, tira aqui todos, beleza? Deixa só no link aqui. E vamos adicionar então o text transform. O que o text transform faz? Nós podemos configurar como que vai ser o caption do texto. Se eu vou ter um texto totalmente maiúsculo, totalmente minúsculo ou só as letras iniciais em maiúsculo. Então vamos ver isso aqui, ó, text transformation. Para deixar tudo minúsculo, nós vamos usar o lowercase. Então, lowercase. Salva, atualiza aqui, ele vai tirar esses sublinhados, né? E vai deixar tudo normal. Tá bom? Normalzão aqui. Vamos deixar tudo em Justify. Justify. Eu vou tirar esses alinhamentos aqui. Eu vou utilizar as classes aqui somente quando eu quiser utilizar configurações diferentes, ok? Beleza, beleza, joia, joia. Então, justify, o meu texto vai ficar totalmente justificado. Então, notem que estão todos os elementos em minúsculo, mesmo que eles estejam em maiúsculo. Notem aqui, veja bem, ó. As primeiras letras aqui dos parágrafos, todas minúsculas, mas no texto real, nota aqui que elas começam em maiúsculas. Os parágrafos começam com a letra maiúscula. Mas, como eu configurei para todo o texto minúsculas, ok? Ele transforma todas as letras em
minúsculas. Se eu quiser tudo em maiúsculo, basta eu substituir para uppercase. Então, uppercase. Salva, atualiza, F5. Beleza, olha só, tudo em maiúsculo, todos os elementos P, né? O texto dos elementos P agora todos em maiúsculo. E se eu quiser somente as primeiras letras, aí nós vamos usar o capitalize, né? No portuguesão aí. Salvando, notem aqui que somente as primeiras letras de cada palavra foram configuradas em maiúsculo. Isso aqui em todos os parágrafos, né? Nos 4 parágrafos aqui do nosso texto. Então, essa é a propriedade Text Transform. Uma propriedade bacana aqui que nós podemos usar. Muitas pessoas, muitos alunos me perguntam sobre parágrafos, que querem utilizar uma indentação de parágrafo no nosso texto. E como que a gente faz? A resposta está aqui e é muito simples. Basta a gente usar text indent, a propriedade text indent. Veja só como é que ela funciona. Text indent, certo? Eu vou informar o tamanho do parágrafo. Então, se eu quiser um parágrafo, por exemplo, com 100 pixels, veja bem, eu vou tirar aqui, ó. Vou tirar o text. Não, deixa em capitalize mesmo, né? Pra gente ver essas alterações. Text indent, 100 pixels. Quando eu pressiono F5, notem que as primeiras linhas aqui vão ter um recuo de 100 pixels. Veja bem, F5, olha aqui, ó. Inserir um parágrafo de 100 pixels. O valor que eu adicionar aqui, se eu quiser reduzir para 50 pixels, vai ser o valor do nosso parágrafo para a primeira linha, tá certo? Vamos deixar em 100, então tá aí, ó. De uma forma fácil, a gente configura os parágrafos, ok? A distância, o tamanho, o recuo, né, da primeira linha aí dos nossos parágrafos, dos nossos textos, tá bom? Muito fácil, mais uma propriedade fácil aí que é text indent. Gente, de uma forma geral, o CSS é muito simples, São muitos comandos? São. Tá? Não estou pedindo para vocês guardarem todos os comandos de uma só vez, isso vai vir com o tempo. Tá? É por isso que vocês podem usar a apostila para poder consultar os comandos, use a internet, assiste os vídeos. Tá? Mas o que eu quero dizer é que não é uma coisa difícil. CSS é muito lógico, né? A configuração, a formatação, a utilização de CSS é extremamente lógica, tá bom? Isso torna muito fácil de trabalhar. Lógico, vocês vão esquecer alguns comandos, eu esqueço alguns comandos, eu consulto, tenho que consultar às vezes, isso é normal, tá bom? Mas vamos lá, prosseguindo aí, próxima formatação vai ser o comando letter spacing. O que esse comando faz? Vamos colocar ele aqui, ó, letter spacing. Ele configura o espaçamento das letras. Então, o valor que eu colocar aqui, veja bem, vou adicionar um espaçamento de 10 pixels. Ele vai espaçar uma letra da outra 10 pixels. Veja bem, F5. Notem que olha só como é que ficou espaçado, né? Mas veja aqui no primeiro parágrafo aqui, ó. A distância de uma letra para outra, que é o espaço, né? Tem 10 pixels, tá certo? Essa é a configuração de letter spacing. Se eu colocar 0 pixels, F5 é o padrão. Ok? A letra bem juntinha uma com a outra. Se eu quiser dar só um pequeno espaço, eu adiciono uma quantidade menor. Veja bem, 3 pixels dá só uma pequena espaçada. Eu acho até que ficou muito, né? Vamos colocar 2 aqui. Salva, F5. Aí, ó, 2 ficou um pouquinho melhor. Então, um espaçamento entre as letras a gente configura com a propriedade letter spacing. Muito fácil, é só a gente traduzir, ó, letra, espaçamento. Então, espaçamento entre
as letras. Mas tem mais espaçamento que a gente pode configurar? Tem. Tem espaçamento entre as linhas, que a gente configura com a propriedade line height, que é a altura da linha. Então vamos lá, line height. Veja bem, eu vou colocar um valor inicial aqui de, sei lá, 2 linhas. Então 2, salva, F5. Então notem aqui que agora eu dobrei o espaçamento das linhas. É como se eu tivesse um espaço de uma linha entre as linhas gerais do texto. Então, o 2 significa que eu estou dobrando o tamanho. Se eu colocar 3, veja bem, salvei, F5, eu estou adicionando o espaçamento na altura de 3 linhas, ok? 4, salva, F5, espaçamento na altura de 4 linhas. E assim por diante, tá? 1, o que é 1? 1 é o valor padrão, tá bom? Joia, então, line height, que é a altura da linha, tá certo? Então, eu configuro ali em uma forma mais geral, certo? O espaçamento entre as linhas. Mas a propriedade se chama altura da linha, line height. O que mais que nós podemos configurar? Podemos configurar direction, aqui ó, direction. Direction define a direção do texto. Então, posso indicar a direção da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Então, RTL, direction com valor RTL, significa right to left. Vamos ver? F5. Veja bem, ó, right to left, to left. Notem que o parágrafo que estava aqui na esquerda, ele veio para a direita. Tá vendo? Indicando aqui que a direção do texto, né, de alinhamento do texto, de segmento do texto, é da direita para a esquerda. Tá? Se eu quiser o padrão, que é left to right, esquerda para direita, basta trocar left to right. Ok? LTR é o valor padrão, que é o valor normal. Aqui é o F5, tá vendo? Da esquerda para a direita. Ok? Então, a gente configura. Não esqueçam, ó. Basta falar, ó. Right to left, RTL, que é da direita para a esquerda. Olha só, F5, o parágrafo vem para a direita. O início é na direita. Tá certo? E LTR, left to right, que é o padrão, onde o início da direção é aqui na esquerda. Esse é o valor padrão da propriedade, tá bom? Então, outra propriedade aí que nós aprendemos a configurar para formatação de texto. Nós vimos que podemos configurar letter spacing, line height, tudo isso para espaçamento. Outra propriedade de espaçamento é o word spacing. Spacing. O que é o word? É letra. Letra não, desculpa, palavra. Então, aqui é o espaçamento das palavras. Notem que nós configuramos aqui, eu vou deixar em letter space 0, ok? Sem espaçamento, vamos ver isso aqui. Deixa eu recortar aqui e salvar. Sem o espaçamento entre as letras, tá bom? Agora, Ctrl Z, word space, espaço entre as palavras, eu vou adicionar, deixa eu ver aqui, ó, 50 pixels. Vou colocar um espaço grande, exagerado mesmo, para a gente poder ver. Então, 50 pixels, F5. Notem aqui, ó, entre uma palavra e outra, eu tenho um espaçamento de 50 pixels. Então, vamos diminuir, vamos colocar aqui, ó, 10 pixels, F5. Tá vendo? As palavras estão mais espaçadas, as letras não. As palavras estão mais espaçadas. Então, recapitulando, eu tenho espaçamento entre as letras, entre as linhas e entre as palavras, tá? Letter space, line height e word spacing, tá bom?
A próxima propriedade, pessoal, se chama white space. E essa propriedade, ela configura o comportamento do texto em relação ao seu container. Então, veja bem, nós vamos mudar o container aqui de um parágrafo, na verdade. Deixa eu ver aqui, eu vou copiar, vou copiar esse primeiro parágrafo, Ctrl C, vou adicionar ele aqui e vou mudar para div. Vou tirar aquela classe ali. Veja bem o que nós temos aqui, F5. Então eu tenho deixa eu mudar esse espaçamento aqui, tá muito. Deixa eu colocar 5 pixels aqui, acho que fica melhor. Beleza, tá bom, vou deixar desse jeito aqui. Então veja bem, eu tenho o P aqui, ok, o P não, é a div, né, esse texto aqui dentro da div, e os demais aqui, todos dentro do P. Bom, vamos adicionar algumas formatações para aquela div, formatações para tamanho, ok? Então vou adicionar aqui, largura, width, vou colocar 500 pixels e height também inicialmente aqui, 500 vai ficar muito, vou colocar 300 pixels aqui para essa div. Então notem aqui, vou colocar uma borda também, né? Senão a gente não vê. Border, 1 pixel, sólida, preta. Joia. Salvando, tá aqui a nossa div. Eu vou diminuir a altura dessa div, porque ficou muito, de 300 para 200, joia. Tá aqui. Então veja bem que o texto, como ele se comportou dentro da div. Como a div é curta, né, o texto ele quebrou a linha, certo? E foi para baixo, foi adicionando linhas aqui dentro dessa div. O white space, ele controla exatamente esse comportamento do texto quebrar para baixo ou não. Então, eu vou adicionar aqui a propriedade, white space, com o valor no wrap. No wrap. O no wrap, ele vai fazer isso aqui, olha só o comportamento do texto, ou seja, ele não vai ser quebrado, tá vendo? No wrap, ele não quebra. Geralmente não, padrão, ele fazer a separação de sílabas onde existem espaços, certo? No caso, eu estou pedindo para ele não quebrar os espaços. Então, onde ele encontrar espaço em branco, ele não vai quebrar. Então, ele seguiu com o texto aqui para frente, ó. Tá vendo? Seguiu com todo o parágrafo ali, sem quebra de linha. Então, ele não obedece o seu container, porque ele está configurado para não executar a quebra. O padrão, a configuração padrão do white space é com valor normal. O normal é onde ele faz a quebra, olha só, tá vendo? O comportamento normal, o white space, ele quebra e ele passa o texto para baixo, ele vai obedecer o limite ali do seu container. O no wrap, tá aqui, ele não obedece o limite do container porque ele não faz a quebra, tá certo? Não faz a quebra do texto. Então, ele segue aqui para a página que ele não vai ter quebra nenhuma, a não ser que eu adicione um BR, né? Onde eu adicionar um BR aqui, aí ele executa essa quebra com o BR. Ixi, arrumei confusão aqui, ó, tá aqui, com o BR, tá certo? Caso contrário, ele vai fazer, ele vai seguir a janela. Então, notem aqui, ó, que os outros parágrafos que estão seguindo a quebra normal, tá vendo? Dessa área aqui da janela. O de cima não está seguindo essa quebra não, tá bom? Então, essa é a configuração do parâmetro white space. Ele controla aí como que vai ser a quebra de linha. Bom, mas nós podemos configurar também, veja bem, ele quebrou a linha, certo? E está mostrando todo esse... Aliás, ele quebrou a linha? Não, ele não quebrou a linha e está mostrando todo esse texto aqui para fora do container,
né? Isso aqui fica muito ruim, é uma desorganização muito grande. Nós podemos controlar com o uso da propriedade overflow. Aqui, ó, overflow. O que o overflow controla? Basicamente, qual vai ser o comportamento do conteúdo que está transbordando, que está em overflow. Então, se eu quiser, por exemplo, ocultar o conteúdo que estiver em overflow, que estiver transbordando, eu uso o valor hidden. Então, veja bem, oculto, escondido, né? Então, F5, notem aqui que o texto que está transbordando agora está oculto, ou seja, ele não quebrou o texto, não executou a quebra de linha, tá? No wrap aqui, ó, tá certo? Mas o que está transbordando agora está configurado em hidden. Beleza? Então, olha aí que bacana a propriedade overflow. E tem outros valores aqui, tem outras possibilidades ali com o overflow. Então, eu vou deixar em normal, aqui é o white space, normal não, normal, o hidden ali agora não vai fazer sentido nenhum, mas veja bem o que eu vou fazer. Eu vou diminuir aqui a largura para 400, veja bem, F5, o texto, ele está passando aqui, né? Ele não termina aqui nesse ET, não. Porém, eu vou controlar o overflow para screw. Screw. O que o screw vai fazer? Ele vai adicionar uma rolagem. Aqui, ó, veja bem, F5, screw. Adicionou uma rolagem porque o texto não está cabendo aqui dentro desse elemento. Eu vou deixar um pouquinho menor aqui, tá? Aqui também, ó, 150 para ter mais texto transbordado. Então, F5, olha só, olha o tanto que ele está usando a barra de rolagem aqui, tá vendo? Isso aqui é comportamento do overflow, porque eu configurei em scroll, tá certo? Então, o scroll ele disponibiliza a barra de rolagem, caso o conteúdo transborde, tá certo? Posso configurar em alto. Alto. Aqui, ó, vai dar mesmo o resultado, né? O alto, ele vai disponibilizar, nota aqui que ele sumiu a barra daqui de baixo, por quê? Porque eu não estava usando. No caso do alto, o screw, gente, olha só a diferença. Screw. O screw, ele adiciona as barras de rolagem. Mesmo que não necessite, ele vai adicionar as barras de rolagem, tá? O alto, ele adiciona as barras de rolagem caso seja necessário. Então, é por isso que o alto só mostrou a barra de rolagem para rolar aqui na vertical. A horizontal ele não mostrou porque não tem necessidade. Lembre que o alto mostra caso seja necessário. O screw sempre vai mostrar, mesmo que não seja necessário. É por isso que o screw vai mostrar a de rolagem vertical e a de rolagem horizontal. Então, essa barra de rolagem aqui é indicada pela propriedade overflow, configurada com o valor alto. Ok? A próxima propriedade que nós vamos ver aqui para configuração de texto é a propriedade word break. O word break é a parada da palavra, a quebra da palavra. Então, se eu tiver uma palavra muito grande, vamos ver esse caso aqui, ó, dessa div. Eu vou adicionar uma palavra imensa aqui, ó. Vou formar ela toda aqui, ó, pela letra B, maiúsculo. Então, uma palavrona aqui, ó. Tá. Vamos ver se já dá, já é o suficiente. Então, nota que não tem espaço aqui, ó. Então, ele entende isso aqui como uma palavra só. Veja bem, F5, tá aqui a minha palavrona B. Nota aqui que agora foi necessário a utilização da barra de rolagem horizontal, ok?
para rolar aqui na minha palavra B. O padrão é que ele não vai fazer a quebra da palavra, ele só faz a quebra no white space, certo? Entre o espaço entre uma palavra e outra. A propriedade word break configura exatamente isso. Então veja bem, word break. E não tem aqui não, word break. Ok. O que eu configuro em word break? Eu configuro break, aqui ó, break all. O padrão é normal. Aqui ó, normal. Normal ele não vai mudar nada, olha aqui, F5 não muda nada. Se eu configurar em break all, ele quebra onde é necessário. No F5, veja bem, onde foi necessário, ele executou a quebra. A palavra continuou, precisou quebrar de novo, ele quebrou novamente. Então, notem que ele quebrou na palavra. Onde foi necessário, ele quebrou a palavra. Notem aqui, ó, proin, esse N aqui pertence à palavra. Olha aqui, ó, proin, com N, tá vendo? O N juntinho ali. Mas eu configurei para ele executar a quebra das palavras. O break all, no word break, ele vai realizar a quebra da palavra quando necessário. Tá bom? Então, eu coloquei essa palavra bezona aqui, né? De propósito para a gente visualizar como que funciona a propriedade word break. O normal, mostrando novamente, é que ele não faz a quebra da palavra. E no caso aqui vai ser necessária a utilização da barra de rolagem. Beleza? Vamos tirar esse B aqui. Tirar esse Bzão aqui. Beleza. Deixa começar ali em lorem y normal. Jóia. Muito bem. A última propriedade que nós vamos ver em CSS é para formatação de texto, né, obviamente, é a propriedade TextAlign Last. Essa propriedade ela configura como que vai ser o alinhamento da última linha do nosso parágrafo. Então, vamos lá, vamos ver isso daqui. Vamos fazer com o P. Então, TextAlign Last. O padrão, veja bem aqui, ele é centralizar, ele é alinhar à esquerda. Se eu quiser que a última linha seja, dupliquei aqui, seja alinhada à direita, configuro em right, F5. Veja bem aqui que as últimas linhas, olha só, estão alinhadas à direita, aqui ó, à direita. E se eu quiser que seja centralizada, então center, F5, veja bem, a última linha centralizada, de todos aqui, ó, centralizada, certo? Então, olha aí que fácil. O que a propriedade TextAlign Last configura? O alinhamento da última linha do texto. O padrão é left, mas nós podemos configurar também em right ou em center, tá bom? Que é o que estava o padrão, vamos deixar no padrão aqui, que é o left, é o comportamento padrão aí da última linha do texto. Então, nessa aula, nós vimos formatações para textos. Então, nós vimos vários comandos aí, entre eles Text Decoration, Text Transform, Text Align, Text Indent, Letter Space, Line Height, tô lendo aqui, tá? Direction, Word Space, Text Align Next, Word Break, Overflow, White Space e é isso aí. Essas são as propriedades para formatações de texto. Na próxima aula nós vamos vir com propriedades para formatações de fontes. Então nós vamos falar de font size, font style, font family e por aí vai, tá certo? São diferentes, são propriedades diferentes dessas que nós trabalhamos hoje.
Então, pessoal, deixa o seu joinha, se inscreve no canal. Quem não é inscrito, se inscreva no canal, clica lá no sininho para receber as notificações de novos vídeos, novas atividades aqui do canal. Beleza? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau, tchau.